Sindicamp realizou no último dia 13 de maio o 9º seminário sobre relações trabalhistas no transporte rodoviário de cargas. A abertura do evento foi promovida pelo presidente do Sindicamp, o Sr. José Alberto Panzan, que fez menção às edições anteriores e destacou a importância da realização do seminário. Olha, Chico, primeiramente boa tarde, é sempre um prazer estar contigo e com teus colegas de trabalho. O periódico Chico da Boleia, eu sempre digo que é um canal muito importante no nosso setor. Hoje o dia foi um dia muito produtivo, ele demonstrou que as pessoas, há diferenças, contrapontos também aí às vezes divergentes uns dos outros, realidades diferentes, mas eu acho que o grande gol dessa tarde, dessa manhã de trabalho, na verdade, foi que todos entendem que precisamos trabalhar juntos, tanto os trabalhadores como os empresários e a Justiça do Trabalho também. Estamos todos em prol de um único objetivo, do desenvolvimento do Brasil, do desenvolvimento das nossas pessoas, lembrando que somos todos trabalhadores. Os nossos colaboradores são trabalhadores, o empresário é trabalhador, os juízes do trabalho são trabalhadores, portanto, estamos todos sentados, sim, do mesmo lado da mesa. Rapidamente, porque você está em cima da hora, duas questões. Uma, a questão da terceirização, a contratação de transportadora dos autônomos, que existe uma discussão antiga na questão da Justiça do Trabalho. E a outra, a questão do exame toxicológico. Será que o exame toxicológico não vai cair na mesma vara comum da questão da lei seca? Olha, primeiramente essa questão da terceirização, ela é uma realidade do nosso setor e ela não é uma realidade porque às vezes uma pessoa ou outra está querendo precarizar a questão do trabalho. Pelo contrário, a característica do setor leva a isso. Nosso setor é um setor que há muitas especializações e dentro dessas especializações há muita sazonalidade. E para que a empresa transportadora possa atender o pico da demanda, ela sim precisa sim terceirizar parte dessa produção. Não tem como prover infraestrutura ou capacidade instalada suficiente só para o pico. Porque quando você estiver na baixa, você não vai ter o que fazer com aqueles ativos, com aquelas pessoas. Isso vai se tornar prejuízo para as empresas e o negócio não se torna sustentável. Em relação ao exame toxicológico, eu tenho uma visão muito clara. Eu acho que esse é um problema não só nosso do setor, mas é um problema do mundo. As drogas é um problema que acaba com as famílias, que acaba com as pessoas e a gente tem que olhar e combater ele de frente. Eu acho que a gente sim precisa inserir a questão do exame toxicológico nas nossas empresas, no Brasil como um todo, mas de forma adequada. Eu acredito muito na questão do exame toxicológico, na retirada da carteira profissional, porque isso é um tiro no peito, um tiro na testa, na verdade, do mundo da droga. Eu acredito que cada empresa sabe como aplicar isso de forma adequada no seu trabalho, portanto o exame toxicológico tem que ser através de um programa no combate contra o uso de droga e álcool. Se essa coisa não for dessa forma, o exame toxicológico não vai ter aplicabilidade, não vai ter resultado positivo para as pessoas que usam drogas de forma constante nenhum. Outro ponto importante é o que foi dito pelo Dr. Narciso: o exame toxicológico feito apenas na contratação da demissão não diz se o camarada usou drogas no momento da condução do veículo, assim como é feito a questão do uso de álcool. Os exames de bafômetro são feitos para verificar se o trabalhador está usando o álcool no momento da condução do veículo, e essa mesma política deve ser adotada para a questão das drogas. Bom, conversamos com o nosso amigo Thay Guarello, presidente do CESP de São Paulo, sobre o debate, sobre o seminário que houve hoje aqui em Campinas. Pestana, como é que você vê a importância de um seminário como esse? Bem, como sempre, todo seminário ele é importante já por natureza.
ainda mais trazendo juristas desse segmento, debatedores que conhecem profundamente a lei 12.69, 13.103 e os problemas que está ocasionando com essa lei. Então, sempre é um aprendizado para a gente, que nem a doutora, a Juíza do Trabalho colocou com muita propriedade em relação ao ADI, muita gente não esperava aquilo que estava ali, a discussão do exame toxicológico, ou seja, é um aprendizado muito grande, inclusive mais para os empresários do que para os empregados. Os empregados acatam o que está na lei, não vão questioná-la, mas o ônus disso tudo fica para a nação de novo. Quem vai cobrir o trabalhador nessa hora se ele estiver numa condição análoga a ser drogado, na verdade? Mas eu não vejo só a parte da droga. Eu tento imaginar, se eu for um dentista e tomar uma anestesia, a xilocaína aparece. Se eu tiver um problema de coluna, o tramal que eu vou tomar aparece. Quem vai me dar segurança que eu não vou ser pego no exame toxicológico? Se por algum acaso tiver uma dependência química, e hoje eu brinco, hein? Você está gordinho que nem eu e tem mais homem tomando modelador de apetite que mulher. E a base de que é o modelador de apetite? De anfetamina, né? E a anfetamina vai aparecer aqui. Por incrível que pareça, quer dizer, num problema de saúde, eu quero perder a barriga, eu tomo um modelador de apetite. E ele é base de anfetamina. Eu tenho o respaldo do laboratório sobre isso, então são essas questões que estão sendo debatidas. É a hora de espera, é a jornada de trabalho e não é só para o motorista da empresa de transporte seletista. Vai pegar também na frente, na renovação da CNH, o próprio autônomo também, que é um prestador de serviço. Ou seja, temos que ter muito cuidado, debater a lei um pouco mais e esses seminários, se der uma condição maior, de criar entre todas as federações patronais de desempregados, ir lá para o Nereu Ramo e cobrar daqueles deputados que fizeram essa lei e não enxergaram esses malefícios que elas têm. Bom, falar de deputados é um problema porque os caras estão pisando no rabo a toda hora, mas vamos falar do que nos interessa. Vamos lá. Você foi uma das pessoas que ajudou a construir a Lei 12.619 e que depois se transformou na 13.103. Você considera que houve um estupro da lei inicial ou a 13.103 atende às reais necessidades do setor? De jeito nenhum. Hoje até os próprios empresários têm consciência disso. A 12.119 nós já entendemos que seria uma aberração, mas tinham condições dentro da 12.119 que nem a hora de espera. Você está num grande terminal portuário, que nem é o caso de Santos, ou num grande embarcador, num grande supermercado. Você ser considerado aquela hora de espera como descanso, mas não tem um juiz que não vai dar um passivo trabalhista. E na lei, para ter um mínimo que nem o Ministério do Trabalho coloca, que o seu trabalho coloca, que é o considerando, ele tinha 30%. Ou seja, ele se sacrificava por um tostão, que nem a gente diz. Mas era a compensação. Só que fizeram esse estupro, que nem você colocou bem claro. Fizeram a 13.103, a Dilma numa pressão, que ninguém ganhou com isso, nem o autônomo, nem o próprio empregado, nem o empregador, ou seja, o passivo continua sendo discutido. Foi isso que eu falei no dia do marco regulatório. Quem sabe o marco regulatório lá em Brasília deu um novo alento e a gente consiga dar uma mexida em relação à lei também. Bom, o que você espera de 2016, ou melhor, o resto de 2016 para o setor de transportes? Trabalho e muito sacrifício. A gente sabe que não vai ser tão fácil. Foi o que eu falei no início da abertura do seminário. Não é o prazer de tirar uma presidente da República. Eu acho que isso é muito doloroso. Seja ali quem fosse, esquerda, direita, centro, é o que fica agora. Quem pega agora essa continuação da saída da presidente vai ter que ter um sacrifício pior do que aquele. Muito maior. Ela não tinha credibilidade, tá bom, esse vai ter que ter. Só que quando começar a mexer em direitos que já são há décadas ou há centenas de anos se bobear, como é que você vai fazer isso agora? Você tem que ter muito juízo, paciência e ter credibilidade. Nessa hora, tanto os empregados quanto os empregadores são importantes. Ou seja, tem que discutir tudo. Tem gente que tem medo de discutir o legislado sobre negociado, tem gente que tem medo de discutir a terceirização, tem gente que tem medo de discutir tudo. Ou seja, é a turma do não, e o progresso vai ficando lá para trás. Então eu espero que tenham coragem, sejam empreendedores e consigam uma coisa melhor para o Brasil. Bom, amigos, conversamos com o nosso amigo Pestana, presidente da Federação dos Trabalhadores, representando a classe laboral. Chico da Uleia, orgulho de ser caminhoneiro.